Está começando o Frederic Campus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW, por meio de conversas com professores, estudantes, técnicos e terceirizados da instituição. Para saber um pouco do que é feito no campus, o momento é agora. Boa tarde, aqui quem fala é Felipe Lima e está começando mais um Frederic Campus, o programa de entrevistas que conversa um pouquinho com algumas personalidades daqui do campus. Nosso convidado de hoje é o professor Arlindo Jesus Prestes de Lima, do curso de Agronomia. Ele que é mestre em Administração Rural e doutor em Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável, tem experiência na área de Administração e Economia, com ênfase em Administração e Economia Rural, atuando principalmente nos seguintes temas: Gestão e Desenvolvimento Agrícola e Rural, Sistemas Agrários, Sistema de Produção Agropecuária e Agroecológica e Agricultura Familiar. Boa tarde, professor Arlindo. Boa tarde, Felipe. É uma satisfação em poder estar aqui conversando sobre o nosso trabalho aqui no campus. E boa tarde também a todos os ouvintes da rádio comunitária que nos ouvem. O professor Arlindo, no momento, está à frente de um projeto no DCA, Departamento de Ciências Agronômicas e Ambientais, como coordenador. Professor, gostaria que você explicasse brevemente o resumo e os objetivos do projeto Planejamento de Sistemas de Produção Agropecuária na região do Médio e Alto Uruguai. Bom, na verdade, para a gente explicar os objetivos, vou tentar contextualizar um pouco o nosso projeto. O projeto, ele é um projeto que tem um foco local para o desenvolvimento da agricultura no nível dos municípios. Então, a gente parte de alguns princípios de que a agricultura é a atividade econômica que garante, em primeira instância, a sobrevivência e a permanência das pessoas no meio rural. Então, a gente trabalha com essa ideia de que o desenvolvimento rural, ele é uma decorrência, uma consequência, em grande medida, do desenvolvimento da agricultura. Então, o que a gente trabalha é na perspectiva de instrumentalizar os agentes que contribuem para o desenvolvimento da agricultura, começando pelos agricultores, as instituições, os técnicos, com referências, informações e estudos sobre essa agricultura para que eles possam elaborar e implementar projetos de desenvolvimento e assessorar os agricultores na implementação desses projetos. Separei algumas perguntas assim, mais técnicas sobre o projeto. A primeira delas é: como será feita a seleção dos municípios e das unidades de produção que participam das ações de assessoria e análise do sistema de produção agropecuária? Na verdade, o projeto, ele é um projeto integrado. É um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Ele está muito integrado ao início, digamos assim, o embrião das atividades acontece no decorrer da disciplina de desenvolvimento rural que a gente desenvolve com os alunos do curso de agronomia no 8º semestre. Então, essa disciplina, ela tem como requisito um trabalho a campo. E aí, então, anualmente, cada edição da disciplina, a gente entra em contato, estabelece parceria, em alguns casos, inclusive, termos de cooperação com algum município. Então, a gente normalmente procura os municípios, inicialmente, aqueles que estão no entorno da universidade, mais próximo, porque tem toda uma questão de logística. E o foco, então, nesse primeiro momento, é a formação dos alunos. Mas a formação dos alunos em contato com a realidade, ela produz resultados, ela produz informações, ela produz análises que normalmente são requisitadas pelos agentes locais, né? Então, a gente, a partir da disciplina, aprofunda o estudo feito pelos estudantes, né? E aí, então, que está a dimensão da pesquisa, aprofunda esse estudo. E, num terceiro momento,
a gente devolve isso para os municípios, em várias reuniões técnicas, oficinas, que aí então está a dimensão da extensão. Então, na verdade, a seleção dos municípios, ela ocorre em função do interesse que nós temos na formação dos estudantes. E é por essa razão que a gente considera esse projeto como um projeto integrado ou que integra a dimensão de ensino, pesquisa e extensão. De que forma a metodologia de sistemas agrários será aplicada na prática pelos técnicos e estudantes envolvidos no projeto? Na verdade, na disciplina, um dos objetivos da disciplina é, digamos assim, repassar, fazer com que os alunos se apropriem dessa metodologia. E o importante é saber que essa metodologia, ela não é apenas um conjunto de técnicas e de procedimentos. Ela parte do entendimento do processo de desenvolvimento da agricultura, do que é agricultura e como a agricultura evolui e como ela se diferencia ao longo do tempo nos determinados lugares. Então, parte do princípio de que a agricultura evolui e se diferencia, né? Então, a metodologia permite, né, que a gente coloque em evidência essa evolução, essa diferenciação e o perfil atual da agricultura e dos agricultores. Então, os alunos se apropriam dessa metodologia. Os agentes que trabalham com o desenvolvimento se apropriam das análises, das informações, enquanto subsídios para suas ações de formulação de projetos, de políticas ou de assessoramento aos agricultores. E os agricultores, em última análise, eles se apropriam do resultado desse projeto a partir do trabalho que as instituições, os agentes desenvolvem com eles, quer na elaboração dos seus projetos ou quer no assessoramento, na implementação desses mesmos projetos. Como o projeto pretende garantir que os resultados e metodologias sejam apropriados e utilizados de forma autônoma pelas prefeituras e pela Emater após o término das atividades? Na verdade, o objetivo do projeto não é que as instituições, as prefeituras, por exemplo, as Emateres, os técnicos em geral, se apropriem necessariamente da metodologia. Ele se apropria o suficiente para compreender as análises, as informações que se produzem. E o que é que se produz? Então, na verdade, eles se apropriam do resultado, né, do trabalho. E se apropriam e retrabalham isso com os agricultores, ou aplicam isso nas suas atividades, que é de elaboração de projetos e da implementação de projetos, de assessoria aos agricultores, de extensão rural, na verdade. Então, por exemplo, nós produzimos ao longo desse trabalho de integração de ensino, pesquisa e extensão, nós produzimos um conjunto de grandes informações, digamos assim, um conjunto de informações. Uma é sobre a diversidade espacial da agricultura, geográfica da agricultura. Então, nós trabalhamos muito com a ideia da diferenciação e da diversidade. Então, hoje em dia, muita gente fala da agricultura familiar. Aqui é uma região, o Médio Alto Uruguai, onde nós estamos inseridos enquanto universidade, que a agricultura familiar predomina. Mas essa agricultura não é homogênea, essa agricultura familiar. O estudo mostra as diferenças, a diferenciação. Nós temos aqui uma desigualdade fundiária extremamente grande, desde a origem do povoamento e da formação da agricultura aqui nessa região. Então, nós temos um processo histórico de desigualdade fundiária. Nós somos uma região de minifúndios, na linguagem, ou seja, nos termos da lei, do minifúndio, menos de um módulo rural. Então, um primeiro resultado do nosso trabalho é mostrar essa diversidade, que normalmente não é levada em consideração
nas metodologias, nas estratégias de trabalho das instituições. Se considera a agricultura, né, no máximo distinguindo o que é a agricultura familiar de outras agriculturas. Mas no interior mesmo da agricultura familiar existe uma desigualdade. Uma delas é a desigualdade fundiária. Segundo produto, resultado do trabalho, é que a gente confronta, digamos assim, a disponibilidade de recursos produtivos, principalmente a terra, né, que é desigual, com as possibilidades de implementação de diferentes sistemas de produção. Então, nós estudamos os sistemas de produção, por isso que se chama planejamento de sistemas de produção, estudamos para fornecer informações sobre as condições de viabilidade de cada sistema de produção. Então, tem sistemas de produção que são viáveis para os agricultores que têm áreas menores, bem menores, tem sistemas de produção que são mais adequados, quer dizer, então isso anterior ao trabalho da assistência técnica e da extensão. Então, é esse tipo de informação, esse tipo de subsídio que a gente publiciza, né, a partir do nosso trabalho e trabalha com os nossos parceiros para que eles se apropriem disso. Isso vai mudar a forma de pensar, né, e vai mudar o resultado das ações desses agentes junto aos agricultores. Como será avaliado o impacto do projeto na melhoria da renda e na reprodução socioeconômica das famílias agricultoras? Bom, na medida em que o que a gente propõe em termos ideais, né, mas cada instituição tem a sua metodologia, as suas estratégias de trabalho, mas nós propusemos uma estratégia em que, uma vez o agricultor promovendo, a partir desse projeto, uma modificação na sua propriedade, no seu sistema de produção, que se implemente conjuntamente um sistema de monitoramento, de acompanhamento, né, das ações e que se meça, né, o efeito, né, em termos de aumento de renda, em termos de aumento de produção, né, o efeito naquilo que nós chamamos na capacidade de reprodução social dos agricultores, ou seja, nas condições de vida dos agricultores. Então, aí é que está a dimensão do desenvolvimento. Quer dizer, nós propusemos que toda a ação seja feita e seja monitorada, acompanhada com um dispositivo adequado para que se possa medir, avaliar os efeitos positivos e negativos. Espera-se que sejam positivos, né, ao longo do tempo. De que forma a cooperação entre a UFSM-FW, prefeituras e demais instituições será organizada e mantida após a execução do projeto? Bom, na verdade, a gente faz uma parceria, às vezes informal, e outras vezes a gente faz um termo de cooperação, um convênio, para o desenvolvimento do trabalho nas diferentes etapas. Então, nós temos aqui pelo menos duas grandes etapas. Uma que é no âmbito da disciplina de desenvolvimento, onde a gente produz os resultados preliminares, né? Depois, a gente faz um outro convênio com as instituições para a gente aprofundar isso e desenvolver a dimensão dos estudos, das análises e os trabalhos de publicização, digamos assim, de restituição dos resultados para as entidades e os agricultores. Então, são duas parcerias que se estabelecem, às vezes formal e às vezes informal. E aí a gente vai fazendo isso e, bom, depois disso, o trabalho, digamos assim, de assistência técnica e extensão rural, não somos nós que fizemos, né? Quem vai fazer vão ser as instituições. Normalmente, aqui na nossa região, são a Emater é uma das principais, mas as cooperativas agropecuárias também têm. As empresas as agroindústrias da região trabalham, né? Então, cada instituição vai se apropriar
desses elementos, né, desse conhecimento, digamos assim, que se produz no âmbito do projeto, da forma que lhe convier, da forma que for mais adequada, incorporar nas suas estratégias e metodologias de trabalho. Quais são os desafios previstos nas implementações das ações, especialmente no que diz respeito à adesão dos agricultores e à viabilidade técnica e econômica das propostas? Não, na verdade, o que a gente propõe são informações, e quando se propõe projetos, são são modelos de projeto, tipos de projeto. A questão do trabalho com os agricultores, especificamente, acerca desses projetos, né, de sistemas de produção, isso é um trabalho que é feito, é um outro capítulo, digamos assim, é feito pelas instituições. A gente assessora na medida em que for solicitado, né? Mas aí tem toda uma série de desafios, né, que a extensão rural, em geral, já desde sempre, enfrenta, que é realmente a adoção de qualquer inovação por parte dos agricultores. E aí, então, tem um amplo debate sobre isso, mas essas instituições do tipo Emater, as cooperativas, as empresas integradoras na área agroindustriais, elas têm metodologias, né, hoje em dia, apropriadas para abordar isso com os agricultores, para trabalhar isso com os agricultores. Mas é um capítulo que o nosso projeto não entra. Nós, digamos assim, o nosso projeto ele está na antessala, né? Ele é um requisito para o planejamento das ações, né? E oferece, evidentemente, também elementos para a implementação das ações. Mas cada instituição vai se adequar. Então, o desafio de fazer com que os agricultores adotem, né? Isso cada instituição, digamos assim, já incorporou, digamos assim, e já tratou isso, já tem estratégias específicas para isso. Perfeito. Essas as perguntas, né, separadas aí para o projeto. E como nós já estamos chegando ao fim, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, professor. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Eu queria dizer que, na verdade, esse projeto ele é um projeto integrado, conforme eu disse. Então, ele foge bastante das características dos projetos em geral. Outra característica que ele é integrado, que eu digo, começa com o ensino, o embrião é o ensino, formação dos estudantes, onde o foco nessa etapa são os estudantes. 2, no segundo momento, a gente então vai trabalhar os dados, vai produzir informações qualificadas, que isso é um papel da universidade, e subsidiar os agentes que trabalham com os agricultores. E terceiro, a gente vai publicizar, vai trabalhar com esses agentes para que eles se apropriem o máximo possível dessas informações e, no mínimo, alguma coisa sobre a metodologia que permitiu a obtenção dessas informações. A outra característica é que ele é um projeto local, trabalha nos locais, nos municípios. O município é a unidade básica, né? No território. E aí, parte do princípio de que a agricultura é o elemento, digamos assim, é o fator que configura a paisagem rural. Ou seja, então, é claro que outras questões, outros fatores favorecem ou desfavorecem a permanência da população rural no meio rural e outros fatores convergem para, digamos assim, a migração da população rural para o urbano. Nós trabalhamos na perspectiva de trabalhar para que a população rural fique no meio rural o máximo possível. Evidente que tem um movimento mais geral do desenvolvimento que faz com que haja uma diminuição, esse movimento do aumento da produtividade do trabalho e que faz com que uma parte da população rural vá para o meio urbano para trabalhar, digamos assim, para ser empregada em atividades não agrícolas e não rurais.
Então, agradeço muito em poder colocar essa questão, né, e dizer que o projeto ele tem essa perspectiva de colaborar o máximo possível com o desenvolvimento da agricultura em nível local. Esse foi Arlindo Jesus Prestes de Lima, professor do curso de Agronomia e coordenador de um projeto de extensão do DCA. Eu sou Felipe Lima e me despeço. Até mais! Esse foi o Fredericampus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW.